E aí galera, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Química em Questão, Professor Leandro. Aqui a gente vai estudar química olhando para as questões, então a gente vai resolver exercícios. Nada melhor do que estudar uma ciência exata, que é justamente o caso da química, resolvendo exercícios, fazendo questões, tá? Porque é assim que a gente aprende de verdade. Então aqui no canal eu sempre vou trazer questões para a gente resolver em mini aulas, tá? A gente vai sempre aproveitar as questões trazendo também revisão de teoria, alguns conceitos para a gente poder lembrar da matéria. Então é assim que a gente vai estudar química por aqui e o formato é bem tradicional, papel e caneta. Vez ou outra eu vou aparecer também conversando com vocês, mas na maior parte do tempo o foco não está na cara do professor, está na matéria, tá? Então a gente está aqui, ó, sobre o papel para resolver questão, para estudar a química, certo? Se você está chegando aí, então aproveita para se inscrever, ativar as notificações, deixa o seu like no vídeo, chama os amigos para participarem com a gente aqui do canal, todos juntos estudando a química. Usa os comentários também para você dizer o que você está precisando mais, de repente como um reforço dentro da disciplina de química. É algo da química geral, da orgânica, da físico-química? Qual assunto em cada uma dessas frentes? Vai escrevendo aí porque eu vou usar os comentários como sugestões para próximos vídeos do canal, beleza? Então vamos junto aqui, ó. Essa aula é sobre estrutura do átomo. Então a gente está em química geral, atomística, e vocês estão vendo aqui, ó, é uma questão que fala de isótopos, certo? E ele pede algumas coisas aqui pra gente. A questão pede algumas coisas aí. A gente já vai fazer a leitura disso tudo, mas antes eu vou mostrar um conceito aqui para vocês, ó. Então, revisão de matéria, né? Olha aí. Então, os átomos podem ser isótopos, isóbaros ou isótonos. Nós encontramos átomos que são isótopos, que são isóbaros ou que são isótonos. E o que caracteriza cada um desses aí? O prefixo aqui de cada uma dessas três palavras, iso, significa igual, né? Então, isso quer dizer pra gente que um átomo tem alguma coisa igual a outro átomo, tá? Se a gente pensar em dois átomos que são isótopos, o que é igual neles, né? Então a gente tem essa tabela para mostrar. Olha só, vamos começar pelos isótopos aqui. A gente tem o Z, lembrando que Z é número de prótons, é o número atômico, né? E são as partículas com carga positiva do átomo, que estão lá no núcleo, né? Então Z vai mostrar o número de prótons para a gente. A é a massa e N é o número de nêutrons, as partículas sem carga, partículas neutras, né? Então, nos isótopos, olha o que essa tabela está falando para a gente, que o número de prótons é igual, o Z é igual, A é diferente, então a massa é diferente e o número de nêutrons é diferente. Então, se a gente pensar em dois átomos, um tendo algo igual ao outro e sendo esses átomos isótopos, o que é igual nos dois? O Z, o número de prótons. Ambos têm o mesmo número de prótons. E olha só a dica aqui, ó. A gente vai pensar em isótopos, prótons. Prótons começa com a letra P, certo? E olha aqui nos isótopos, a gente tem um P aqui, ó. Então é só você associar o P com P. Isótopos, prótons, beleza? Mesmo raciocínio para os demais, ó. Isóbaros. Então a gente já sabe, o prefixo iso quer dizer igual, né? Então um átomo que tem alguma coisa igual a outro átomo. E o que é igual entre dois átomos aí? O Z, número de prótons, é diferente. O A é igual, a massa é igual. Então, nos isóbaros, a massa é igual entre dois átomos, né? E o número de nêutrons também é diferente. Vale uma dica aqui também, ó. Então, a gente tem para a massa, letra A representando, e a gente tem aqui um A também, ó, isóbaros, né? Tem um A ali, ó. Então, lembra do A da massa, apareceu isóbaros, tem um A, você vai saber que é massa, né? Isótopos, prótons, P com P, isóbaros e massa, A com A. E os isótonos, olha, prótons diferente, massa diferente, nêutrons igual. Então, mais uma vez a dica aqui, ó, N com N, ó, o N dos nêutrons e o N aqui nos isótonos, beleza? Então a gente tem, estudando a estrutura dos átomos, conforme essa classificação, isótopos, isóbaros e isótonos funciona dessa maneira, né? Agora vamos olhar a questão, então. São dados dois átomos isótopos. E aí, olha aqui
curioso, olha que interessante, como é que ele apresenta para a gente esses átomos, né? Átomo A e átomo B. Então, átomos hipotéticos aí, certo? E ele dá um número em cima e um embaixo de cada um, tá? A gente sabe que, considerando a notação geral dos átomos, o que aparece aqui embaixo é o Z, né? É o número atômico. Não deu para ver com a lapiseira ali, vou marcar de caneta, então. Aí vou colocar com o vermelho que... Vermelho não. Vou colocar com o azul. Vamos lá. Ó, então aqui a gente tem que é o Z, tá? O que aparece embaixo é o número de prótons, é o número atômico. Z é a letra que representa. Aqui na parte de cima, a gente tem a massa, que é representada por A, tá? Então a gente tem número atômico, número de massa. E aqui mesma coisa, tá? Então embaixo está o Z, em cima está o A. Bom, só que a gente não sabe aí, né? Que números são esses, porque olha como ele deu. 8x, 4x menos 8, 8x menos 2, 3x mais 6. Então eu não consigo trabalhar com esses dados aí. Eu vou ter que resolver alguma coisa, né? Vou precisar ter um ponto de partida aí. E qual vai ser esse ponto de partida? Exatamente o conceito que está ali no enunciado, ó. São dados dois átomos isótopos. Vamos lembrar o que significam átomos isótopos? Mesmo número de prótons, mesmo Z, tá? Então, o Z é o que está aqui embaixo. Em outras palavras, o que o enunciado está falando para a gente? Que esse número é igual a esse. Então, eu vou escrever exatamente isso para poder simplificar a minha vida aí. O que eu vou escrever? Ó, aqui o Z não é 4x menos 8, e aqui o Z não é 3x mais 6, e o exercício não está falando que são isótopos, ou seja, esse é igual a esse. Então vamos lá. Ó, 4x menos 8 é igual a 3x mais 6. Para que eu vou fazer isso? Para conseguir descobrir o valor de x, né? E aí eu vou ter que substituir o x aqui e decodificar quais são esses números para mim, beleza? Então agora eu já sei, 4x menos 8 é igual a 3x mais 6. São isótopos, certo? São iguais. Então vamos lá. O que eu tenho que fazer agora? Colocar x, tudo que tem x de um lado e tudo que não tem x do outro, né? Então eu vou repetir aqui o 4x e o 3x que está aqui positivo, vou ter que passar para cá negativo, né? Então, menos 3x. Aqui eu vou conservar o 6, que já está positivo desse lado. E aqui eu tenho um 8 negativo, vai passar de lado, vai passar positivo. Então, mais 8. Agora eu faço essa conta aí. 4x menos 3x já me deu aqui o x. E 6 mais 8 vai me dar 14. Então, eu tenho que x vale 14 aí. Agora, eu vou substituir, né, aqui nesses valores. Aqui em cima eu tenho 8x, significa 8 vezes x, 8 vezes 14, né? Porque x vale 14. Então, aqui, o número de massa do átomo A vai ser 8 vezes 14, que vai dar pra gente, só fazer aqui em cima rapidinho, quem não souber de cabeça, a gente faz então, não tem problema. 8 vezes 14, 8 vezes 4, 32, vão 3, uma vez 8, 8, mais 3 que foram 112. Então, a massa aqui do átomo A é 112, certo? Agora a gente tem aqui, vamos continuar no átomo A, o Z, 4 vezes x menos 8, ou seja, 4 vezes 14 menos 8. Isso vai dar 4 vezes 14, 56, menos 8, 48. Né? Então, o Z aqui do átomo A é 48. Olha só como é que a gente vai resolver essa parada, né? Agora vamos para o átomo B aqui. Eu tenho 8 vezes x, ou seja, 8 vezes 14, que nós já vimos aqui que é 112, menos 2. 8 vezes 14 menos 2. Então, 112 menos 2, eu tenho que a massa do átomo B é 110, tá? E o Z, o número atômico de B, é 3 vezes 14, o que vai dar aí 42, tá? Mais 6, 48. Então, esse é o número atômico de B. Agora a gente tem aqui os valores
para poder justamente responder o que a questão vai pedir para a gente. Sem fazer isso, a gente não ia chegar a lugar algum. Agora a gente consegue. Primeira coisa, primeiro ponto. Vamos conferir uma informação aí? O enunciado disse que esses átomos são isótopos, ou seja, que eles têm o mesmo número de prótons. Fizemos essas contas depois de descobrir o valor de x, substituindo, e olha só, A tem 48 prótons, e se eles são isótopos, B precisaria ter também 48 prótons. Então, confere, tá? Já temos aí que A e B têm o mesmo número atômico, ou seja, é o mesmo elemento químico, né? Agora, a gente tem aqui, olha, o que a questão está pedindo para a gente. O número de nêutrons de B. Então, a gente vai trabalhar com o átomo B, e ele quer o número de nêutrons. Como é que a gente vai achar o número de nêutrons? Muito fácil. Vamos lembrar o cálculo da massa? Matematicamente é isso daqui, ó, né? A é igual a Z mais N, ou seja, a massa é igual ao número de prótons mais número de nêutrons. Só lembrando, elétrons não entram nessa conta porque a massa dos elétrons é desprezível, né? Então a gente vai sempre somar o número de prótons com o número de nêutrons para ter a massa do átomo, tá? Agora, se ele quer o número de nêutrons, então eu consigo trabalhar com essa formulinha aqui, né? Isolando o N, certo? E se eu isolar o N, o que vai acontecer? Então eu vou colocar ele aqui, ó, isolado, aí eu já tenho do outro lado, do lado oposto do N, o A e o Z que estava junto com o N positivo vai passar negativo, né? Então, o número de nêutrons é A menos Z, massa menos prótons, tá? Aí a gente vai olhar aqui para o átomo B, massa menos prótons, 110 menos 48. Vamos lá? 110 menos 40 dá 70, menos 8, 62. Então, a gente responde aqui a alternativa A. Número de nêutrons do átomo B, 62, tá? Massa menos prótons, conforme nós vimos aqui. E aí, 110 menos 48, 62. Alternativa B. O número de nêutrons do átomo C, de número atômico 50, isóbaro de A. Então, olha só, aqui ele nos deu um outro átomo. E o número atômico desse átomo C é 50. Ele quer o número de nêutrons desse átomo C e ele dá a informação de que C é isóbaro de A. O que significa isóbaro? Mesmo número de massa, tá? Então, o átomo C tem o mesmo número de massa do átomo A, 112, tá? Então, vamos colocar aqui do lado o átomo C, ó, vou colocar aqui. Então, ele está falando para a gente que C é assim, ó. C, ele já deu ali o número atômico, o número de prótons, que é 50, e ele está falando que C é isóbaro de A. Se a massa de A é 112, então a massa de C é 112 também. E aí ele quer número de nêutrons. Mesma coisa aqui da alternativa A, né? Se ele quer nêutrons, a gente vai pensar nisso daqui, ó. Massa é prótons mais nêutrons, a gente isola o N, então nêutrons é massa menos prótons, ou seja, 112 menos 50. Então a gente vai ter que o número de nêutrons de B é 62 também. 112 menos 50 vai dar 62, tá? Isso de cabeça, né? A gente já encontra aí. E aí, para fechar a questão, a gente tem ainda a alternativa C, ó, que ele pergunta qual a relação entre os átomos B e C. Esse 50 aqui é o número atômico do C, da alternativa de cima, tá, gente? Aqui ele está perguntando qual a relação entre os átomos B e C. Qual a relação entre átomos B e C? Nós vimos o seguinte, ó, a alternativa A pediu nêutrons de B, a alternativa B pediu nêutrons do átomo C. Agora ele pergunta a relação entre os dois. O que a gente viu respondendo às alternativas A e B? Que o número de nêutrons deles é igual, ó. Átomo B tem 62 nêutrons, átomo C tem 62 nêutrons. Então, se eles têm o mesmo número de nêutrons, qual a relação entre esses átomos? Eles são isótonos, tá? Então, essa é a resposta aqui da alternativa C pra gente, tá? B e C são isótonos. Certo, gente? Então, vimos aí essa questão
sobre estrutura do átomo, revisamos isótopos, isóbaros, isótonos. Espero que tenham gostado dessa aula. Compartilhem, chamem a galera aqui para estudar química com a gente. Valeu, um abraço e até a próxima.